Bom dia, povo de Deus, bom dia, igreja, bom dia, os apaixonados pela palavra do Senhor, aqueles que acreditam que a escola bíblica é importante. Bom dia mesmo, graça e paz. Estamos aí para mais uma escola bíblica dominical, onde estamos falando sobre a igreja e missões. Já tivemos duas ministrações e eu creio que nesta manhã nós conseguimos, dentro do planejado, encerrarmos aquilo que nós estamos falando. Não que encerramos o assunto, mas encerramos aquilo que nós planejamos falar. Então quero orar com você e logo após a oração nós vamos ler a palavra, amém? Que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Nós vamos dar uma pincelada rapidinho sobre o que falamos nas duas últimas aulas. E então vamos fazermos a conclusão, amém? Então vamos orar ao Senhor. A Aninha pode orar para nós? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco. Sim, que Deus. o Senhor, Pai, possa estar abençoando, Senhor, as nossas vidas, abrindo, Senhor, os nossos ouvidos e a nossa mente para escutar e entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Aleluia. Que possamos, Senhor, depois desse estudo, ter a nossa visão mudada e que possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos? Então, o texto que nós estamos usando como base para a nossa ministração está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Eu gostaria que você, pudesse, em nome de Jesus, interagir conosco, conversar conosco aí. Lembrando que uma pergunta semana passada, né, Ana? É. Qual era a pergunta? Quem é o missionário mais próximo de você? Eles não ouviram, você falou muito baixo. Quem é o missionário mais próximo de você? Nós temos só duas pessoas que responderam, né? Foi o pastor Celso e a Thalita. E eu. Amém? Então, você que ainda não respondeu aí, né? Qual é o missionário, ou quem é o missionário, mais perto de você? Com quem você mais convive? Depois de você, é óbvio, né? Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Tenham certo disso, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, como nós falamos na primeira aula, primeira ministração, nós falamos que missões é o DNA da igreja. Aquilo que identifica a igreja, que faz com que a igreja seja igreja de verdade. Porque a palavra igreja vem do verbo grego eclésia. E eclésia significa chamados para fora. Então, quando Jesus estabeleceu a igreja para que a igreja fosse uma igreja missionária. Então, é o DNA, o que identifica a igreja. Uma igreja que não ama missões, não faz missões, É uma igreja que tem o seu DNA alterado, modificado. A igreja que Jesus estabeleceu. Jesus estabeleceu uma igreja missionária. Esse é o DNA. Falei também na primeira aula que missões
é a vida da igreja. É aquilo que dá vida para a igreja. Uma igreja que não faz missões é uma igreja que está morta, uma igreja que está doente. Então, a vida da igreja é missões, né? Falei também que missões não é, né, um departamento, né? Como a gente vê em muitas igrejas, e não estou falando mal, mas criar um departamento e esse departamento ser responsabilizado por missões, né? Então, isso também não é muito bíblico, né? Falei também que missões é uma coisa que precisa acontecer não só num lugar, né? Não é uma questão de espaço geográfico. A Bíblia diz que nós receberíamos poder e nós seríamos testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em como, né? Tanto em Jerusalém como em Samaria, né? Como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Achei interessante, né, que na segunda parte que nós falamos, que o maior risco que a igreja corre é de perder essa visão, né? Perder essa visão. Qual visão, Ana? De missão. A visão de missão, a visão missionária. E eu li a semana passada um texto que está em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim: todavia, tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Olha o que nessa versão está dizendo, que as pessoas não o amavam mais como no princípio. E o verso continua: lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Então, eu disse semana passada que a pessoa que ama, ela faz, né? E quando a pessoa ela deixa de fazer, é porque esse amor já não é mais o mesmo. Esse amor já se esfriou, né? Esse amor já foi contagiado, né, por outra coisa que deixou com que essa pessoa parasse de fazer. Então, a missão é uma coisa que precisa estar dentro do seu coração. Deve existir muita paixão, muita devoção. Nós não podemos, como igreja, em momento algum, né, deixarmos de amar. Amar quem? Amar as pessoas que estão perdidas. E citei o caso, né, que isso é um processo, né? Então, eu até coloquei aqui, quando um homem engravida uma mulher, não é assim, né? Existem suas exceções que no primeiro relacionamento lá, a mulher já ficou grávida, mas foi muita sorte, é como ganhar na loteria, né? Porque não é normal isso, né? Não é normal. Quantas pessoas que tentam, né? Alguns têm dificuldade e fazem tratamento para poder engravidar. Não é assim, fez, já aconteceu, como muito pensam, né? Então, para se gestar uma criança, né? Para que uma mulher fique grávida, não é na primeira tentativa, né? Isso daí leva, né, tempo, tem um processo, né? Você tem que, né, pegar o dia certo, tem toda uma coisa por trás aí que não é o que eu vou falar. Depois que, né, isso acontece, do período em que isso acontece até o momento em que essa criança ela nasce, também tem todo um processo, tem todo um cuidado, né?
ir ao médico, fazer o tratamento, né? Evitar determinadas coisas, não comer tais coisas, né? Tem tudo um processo. Depois essa criança nasce. O processo acaba, Ana? Não. Aí tem, né, um trabalho ainda maior, né? Então, o marido e a esposa que dormiam a noite inteira, hoje já não dorme mais, né? Porque a criança vai chorar, vai precisar. Então tem todo esse processo. Aí vira um adolescente, acabou o processo? Não. Vira um jovem, acabou o processo? Não. Né? Ficou adulto, acabou o processo? Não. Ficou velho, acabou o processo? Não. O processo só acaba quando morre, né? Não é isso? Então, é aquilo que eu disse, irmão, o amor ao perdido, ele não pode se perder. O amor ao perdido não pode se perder dentro de nós. Nós temos que amar as pessoas ao ponto de não querermos que essas pessoas, elas, né, vá para o inferno, mas que elas possam ser alcançadas e envolvidas pelo amor de Deus e possam servir ao Senhor. E isso me chama atenção, porque a Bíblia diz que as pessoas deixaram de amar como no princípio. E porque esse amor não era o mesmo como no começo, eles pararam de trabalhar como faziam no início. E eu acho interessante porque a semana passada eu falei sobre, né, a questão de nós entendermos que falar do amor de Deus é uma obrigação. E eu terminei com esse texto, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 18. Amém? Diz assim: contudo, pregar o evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Então, o que a Bíblia está dizendo, Ana? Que pregar o evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não posso me gabar, né? Olha, eu estou salvo, estou pregando o evangelho. Não, isso daí não é um mérito especial. Diz assim, ó, eu não poderia deixar de pregá-lo mesmo que o quisesse. Eu seria completamente infeliz. Ai de mim se não fizer. Se eu estivesse oferecendo voluntariamente meus serviços de minha própria e espontânea vontade, então o Senhor me daria uma recompensa especial. Essa, porém, não é a situação, pois Deus me escolheu e me impôs. Olha o que diz na minha versão. Deus me escolheu e me impôs este dever sagrado. E assim não tenho escolha. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É a alegria especial que eu obtenho ao pregar o evangelho sem pressa para ninguém e nunca exigindo os meus direitos. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sou contra os missionários. E quando eu falo que eu não sou contra os missionários, estou, na verdade, querendo dizer assim, eu não sou contra aqueles que receberam um chamado específico sobre um lugar e um determinado povo. Mas o que nós, como igreja, não podemos deixar fugir de dentro da nossa mente e do nosso coração é que missões é obrigação só de alguns. Que existe aqueles específicos, aqueles que foram, né, feitos exclusivamente para isso. O que você acha, Ana? E você que está em casa aí, né, do que eu acabei de falar? Você acredita que, né, quando a gente fala de missões, existe aqueles que foram, né, feitos por Deus exclusivamente para isso?
Fala aí. Quem tá com a gente aí, Ana? A Thali, o Nicolas, a Tivonete, o Lucas, a Jéssica, a Poli, o Moisés, a Shirley e a Esther. Tem pouca gente, né? Compartilhe aí, gente. Não crie uma sala. Compartilhe. Amém? Porque se você criar a sala, as pessoas vão comentar aí na sua sala e nós não vamos ver aqui daí. Tem alguém falando? Falando. O que você acha? Eu acho que todo mundo foi feito, mas tem uns que tem um negócio a mais, porque dependendo do lugar e da situação, pode ser tipo, por exemplo, o senhor foi lá na África, ficou lá e tal. Eu não sei se eu teria... Deus me chamou pra fazer missão, mas eu não sei se eu teria o mesmo... não coragem, mas a vontade, tipo, a resistência de fazer o que o Senhor fez, entendeu? Mas a questão é assim, ó, tem um versículo na Bíblia, só acha ele ali, procura ele para mim ali. A Bíblia diz assim que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, essa questão, Aninha, é uma questão da pessoa entender que ninguém foi feito especialmente para determinada coisa. Ou seja, a capacidade, ela não vem do homem, né? A capacidade, ela é dada por Deus. É Deus quem dá a capacidade. Não é um versículo. É uma frase do Albert Einstein. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa perseverança. Mas põe ali, na Bíblia tem também. Tá? A Thali falou que missões é para todos. A Tivonete falou que missão, ela acredita que é em todo lugar que estiver e aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. É isso aí, queridos. Então, nós precisamos entender que isso é uma realidade. Amém? E é uma realidade muito interessante, por quê, queridos? Porque toda pessoa, agora tem um ponto que eu quero chamar a atenção sua. Toda pessoa que deseja fazer missões, ela precisa estar ligada a uma igreja. Não existe uma obra missionária sem uma igreja por trás. E este é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Esse é um ponto que eu quero chamar muita atenção de vocês. Eu quero que você abra ali, Aninha, para mim, Atos capítulo 13, por favor. Depois a gente vê isso daí. Hã? Amanhã achou, já li. Atos 3? 13. O verso 2 e 3. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Ou seja, isso está acontecendo onde? O verso 1 diz o quê? Na igreja de Antioquia... Parou. Aonde? Em Antioquia, na igreja. Na igreja. Amém? Na igreja. Então, queridos, presta bem atenção. Além de missões ser o DNA da igreja, nenhum missionário, seja ele, né, esses que eu estou falando, que a igreja precisa fazer missão, ou essas pessoas que, né, os missionários que têm um chamado específico e foram para um determinado lugar, nenhum desses tem respaldo bíblico e divino se esses saírem e forem por conta própria.
Eu tenho dificuldade, irmãos, com algumas pessoas que se denominam missionários e que não tem um pastor, não tem uma igreja na qual ele está, né, vinculado, e eles estão aí fazendo missões. Por quê? Porque missões foi algo dado para a igreja. E se você está desligado da igreja, se você não faz parte da igreja, então você não está autorizado. É como, por exemplo, né? Eu não sou policial e eu vou prender alguém. Eu não estou autorizado para isso. Eu não posso passar por uma coisa que eu não sou, que eu não fui autorizado a fazer. Né? Eu não posso, tipo, exercer medicina, né? Ser médico, se eu não cursei medicina. Eu não posso montar uma escola, né? E presidir, dirigir essa escola, se eu não cursei pedagogia. Então, todo o respaldo missionário está, irmãos, né, na igreja. A igreja, ela precisa ser uma igreja missionária. E todas as pessoas que são enviadas e que estão aí no campo missionário, estou dizendo, específicos, eles precisam estar nesse lugar debaixo de um envio da igreja. E eu acho que isso é uma coisa, irmãos, que nós precisamos, né? Missões, ela precisa pulsar dentro de cada um de nós. Ou seja, a nossa responsabilidade como cristão é em transmitir o amor de Jesus para as pessoas. Não pode ser, eu não senti de falar de Jesus para ele. Eu não estava muito afim, muito animado de falar de Jesus. Porque, infelizmente, esse é o estado da igreja. As pessoas, hoje eu não estava com vontade. Eu já ouvi gente dizer, não estava com vontade de ir na igreja hoje. Eu não estava com vontade de ir na escola bíblica dominical hoje. Então, as pessoas, elas estão fazendo as coisas por Deus, ou para Deus, de maneira errada. Não estava com vontade. Não estava muito afim. Eu estava muito ocupado. Não, tinha gente na minha casa. É interessante, queridos, presta bem atenção. Vou ser muito sincero. Você recebe uma visita na sua casa e durante a semana, dia que você tem que trabalhar. Você não vai trabalhar? Agora, eu quero que aqueles que estão me vendo aí, estão participando comigo, fosse sincero e me desse uma resposta. Você, o que você falaria para a sua visita durante a semana e você tem que trabalhar? E ela chegou na sua casa e você sair para ir trabalhar. Vamos ver, qual é a resposta, Ana, que essas pessoas estão dando aí? Fala aí para mim. Stefano, o que é que você diria para sua visita? Eu sei que você não é mal educado e mandava ela embora, né? Mas o que você diria para ela? Ivonete, quem mais que está falando aí? Thalita? A Jéssica e a Shirley também já falaram. Jéssica, Shirley. Fala para mim. Quando você está digitando, eu vou continuar. Então nós precisamos, irmãos, entender que isso é mais do que uma obrigação nossa falar do amor de Jesus. A Thalia respondeu, ela ia falar assim, com licença, mas eu preciso trabalhar, então podemos marcar outro horário? Então, missões, irmãos, né? Igreja é uma coisa que nós precisamos valorizar mais, entender.
A Shirley falou, me desculpa, mas preciso ir trabalhar agora. Volte outro dia. Nossa. Eu pensei que vocês iam falar assim, ó, você fica à vontade aí em casa, né? Isso é parente agora, é parente, eu não estou falando que é desconhecido. Eu vou trabalhar, quando eu voltar a gente conversa. Então, querido, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as coisas de Deus precisam ocupar um lugar de maior importância na nossa vida, porque hoje o que eu vejo é que as coisas de Deus passou a ser secundárias. A Jéssica falou, tô de saída, tenho que ir, senão me atrasa. E a Tivanete falou, me desculpa, mas estou saindo para trabalhar. Quando voltar, converso com você. Então, eu percebo, irmãos, que a igreja hoje, olha, eu percebo que a igreja hoje, ela caminha de forma em que as coisas de Deus, elas são secundárias. Elas não vêm em primeiro lugar. Elas são secundárias. Não vou dizer o pior, é que as pessoas, elas ainda citam Mateus 6,33. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar para ir para um congresso, deixar de trabalhar para ir para o encontro com Deus. Não, irmão, até porque, né? Ninguém é tonto aqui, né? Eu sou um pastor coerente. Mas eu quero que você entenda que aquele compromisso que nós temos com Deus, ele precisa ser um compromisso sério. Por exemplo, hoje aí na escola bíblica dominical, quantas pessoas que, né, a classe de jovens, quando era presencial, tinha um monte. Cadê esses jovens? Eu não estou cobrando. Mas já cobrando, essa é uma realidade, irmãos. E isso porque estão dentro de casa, não precisa nem sair, está sendo dentro de casa. Às vezes tem pessoas que estão na cama, deitado na cama, participando da escola bíblica. Quer mais conforto que isso? No entanto, né, a gente tem visto, por exemplo, conversando com um rapaz que corta o meu cabelo, ele disse que a Igreja Batista do Bacaxeri, nos cultos presenciais que tinha antes da pandemia, tinha 2.000 e poucas pessoas. E ele disse que hoje, nos cultos online que é feito, né, para alcançar as pessoas em casa, não passa de 300. Isso assusta, gente. Isso porque é só uma pandemia. Imagina se fosse o que está acontecendo lá na Coreia. Da perseguição, né, do governo, em que as pessoas não podem servir a Jesus. Eu li uma reportagem de uma família que estava acompanhando de casa, via online, o culto, e a polícia entrou lá e prendeu todo mundo. Imagina agora, Shirley, a polícia entrando aí na sua casa e prendendo todo mundo. E te dando uma opção. Nega esse Jesus ou você vai preso. E aí? Não é só para Shirley, para todo mundo, né? Então, queridos, eu gosto, né, desse texto de Mateus 28, verso 20, por quê? Porque quando a Bíblia diz que nós temos que ir a todas as nações, né, e fazermos discípulo, a palavra ali, nações, é etnos, da onde, né, se deriva a palavra etnia. E etnia é grupos. Então, existem grupos dos advogados, grupo dos professores, grupo dos motoristas, grupo das donas de casa, grupo dos pedreiros, grupo dos marceneiros, grupos do que mais? Dos roqueiros, grupo dos funkeiros, grupo do quê? As tribos, né, os grupos, né, de pessoas. Os regueiros, né, fica lá, né? Tem os skatistas, tem os surfistas, o que mais?
os que gostam de correr, os que gostam de andar de bike, tem os que gostam de jogar futebol de salão, tem os que gostam de jogar futebol society, tem os que gostam de futebol de campo, tem os que gostam de futebol americano, tem os que gostam de vôlei, tem os que gostam de basquete. Tudo isso tem aqueles grupos específicos e acaba se criando uma linguagem própria disso. Então, segundo a visão bíblica, né, pegando, vamos dizer assim, a palavra, cada um desses grupos é uma nação. Né? Como dizem por aí, tem a nação corintiana, a nação flamenguista, atleticana, coxa branca. E o que Deus quer fazer? Deus quer comissionar pessoas para que esses grupos, né, essas etnias, elas tenham o quê? Elas tenham pessoas que estejam dispostas a testemunhar do amor de Jesus e fazer com que essas pessoas desses grupos, elas se arrependam, se convertam e sejam salvas. Então, para nós fazermos missão, nós temos que entender essa verdade bíblica. E eu quero trazer hoje para você 4 pernas, vou chamar assim, 4 pernas, né, da missão. 4 pernas, amém? Então, primeira perna, a Ana leu, e eu vou pedir para ela ler de novo, Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então, eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. A primeira perna, né, para que, né, missões aconteçam, está na oração. Né? Orar, irmãos, orar pelas pessoas. Ou seja, né, a gente aprende na visão celular, no modelo dos 12, a gente aprende o seguinte, que não existe como você, né, alcançar uma pessoa sem primeiro você entrar numa guerra espiritual, né, sobre a vida dessa pessoa. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, se não me falha a memória, que nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestade e dominadores desse mundo tenebroso. Então, queridos, presta bem atenção. Quando você vai falar do amor de Jesus para uma pessoa, você tem que entender, né? Se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia vai dizer que, visto que nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas e sofisma, e levar cativo... É isso? Uhum. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus.
Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, viu como é interessante esse versículo? Então, as armas, quais são nossas armas? A oração. Então, por exemplo, querido, né, na visão, nós aprendemos o seguinte, que você tem no seu coração, eu quero ganhar A, B, C para Jesus. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para que realmente essas pessoas sejam ganhas para Jesus? Orar. E a sua oração tem que ser uma oração. Lembra que o pastor, né, Rogério falou sobre oração, né? O que é uma oração? Você precisa, na verdade, entender que a oração, ela não é uma reza. E você tem que entender que você tem que bater em cima do que, queridos? Né? Você tem que orar e jejuar por aquela pessoa. Então a gente ensina, aprendeu isso no pré-encontro, Ana, né? Não aprendeu lá no encontro também? Durante 30 dias você vai tirar para orar e jejuar para tal pessoa. Você vai começar a se relacionar com essa pessoa, mas, né, sem se preocupar em falar de Jesus, mas para criar, né, uma amizade com essa pessoa, se você não tem essa amizade. E durante 30 dias você vai, né, de propósito, orar e jejuar, fazendo o quê? Né, guerreando, batendo contra, expulsando todo demônio, quebrando toda a fortaleza que prende, que amarra aquela pessoa, que faz essas pessoas, como diz a Bíblia, ter pensamento errado, né? Ao ponto de você conseguir controlar, olha aqui, controlar o pensamento dele no sentido assim, de fazer, o que é controlar? Tirar aquele demônio que rege sobre a vida dele, que controla ele, para que ele passe a ser sensível ao Espírito Santo de Deus, para que o seu trabalho seja um trabalho que dê resultado. Não é só falar de Jesus, mas é antes de falar de Jesus, orar, expulsando aqueles demônios, né? Aquelas pessoas que... Então eu gosto de uma passagem que está lá em Mateus capítulo 17, e eu só quero o verso 21, né? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus, Jesus, por que nós não podemos fazer? Jesus vai dizer no verso 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Mas... viu como é interessante? O pai traz o filho, né? Que tinha um ataque epilético de loucura, né? Traz lá, os discípulos não conseguem resolver, Jesus resolve, e os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, por que nós não conseguimos resolver? Jesus vai dizer assim, ó, porque esse tipo é só com jejum e oração. Então eu fiz um curso, né, sobre igreja em célula, e eu lembro que, né, nesse curso a gente classificava lá, o rapaz que estava falando sobre as pessoas, são três classes de pessoas para quem a gente vai falar de Jesus. Aqueles que são fáceis, aqueles que são mais ou menos e aqueles que são complicadíssimos. Por todos eles deve existir oração e jejum antes de qualquer coisa. Porque primeiro você precisa ganhar no mundo espiritual, para que ganho no mundo espiritual se manifeste no mundo físico. Então hoje vamos dizer assim, né? Qual tem sido o compromisso da igreja, né, em missões? A gente ouve muitos missionários, né, que vêm na igreja, eles falam assim, ó, hoje existe 3 maneiras de você fazer missões. Orando, contribuindo e indo. Mas não se explica o que é orar.
Logo, o que as pessoas entendem? Que fazer missões é interceder pelos missionários. Ah, eu oro, pastor, pelos missionários. Não é orar pelos missionários. É orar pelas pessoas com quem os missionários estão trabalhando, principalmente aquelas que você quer ganhar para Jesus, que você quer transformar. Então a Bíblia tem um texto que eu gosto muito, que tem sido, o chavão para os dias de hoje, 2 Crônicas 7, 14 e 15. A Bíblia diz, então, se o meu povo se humilhar, olha a posição, antes de orar precisa se humilhar. Aí a Bíblia, orar e me procurar, e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas nesse lugar. Falando do templo de Salomão. Então a oração é algo poderoso. Eu acho que eu não vou terminar o assunto hoje. A oração é algo poderoso. Ela é tão poderosa, Ninha, que se você pegar a Bíblia lá no capítulo 5, capítulo 12 de Atos, versículo 5 e versículo 12. Versículo 5. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Versículo 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Então veja bem, quando Pedro, a Bíblia diz lá no verso 5, quando Pedro foi preso, o que a igreja estava fazendo? Orando. Quando Pedro foi solto, verso 12, o que a Bíblia estava falando? Que eles estavam orando. Então veja bem, olha gente, orando quando Pedro foi preso, Pedro passou um tempo preso, a igreja parou de orar? Não. Aí Pedro foi solto, a igreja parou de orar? Não. Você entende isso, meu querido? Como, irmão, entender o significado da oração na vida da igreja é importante. Agora eu vou perguntar para você que está em casa, e eu gostaria que você fosse sincero. De 1 a 10, classifica aí qual tem sido sua vida de oração. 5, 6, 8, 10? Agora eu vou ser mais específico. Sua vida de oração nessa visão missionária. E por favor, irmão, seja sincero. Ao classificar 1, 2, 3, 4, faz o seguinte. Qual é o seu tempo acordado? E desse seu tempo acordado, qual é o seu tempo de oração? Por aí você tem uma base de quanto você pode dar para você mesmo na sua vida de oração. A Jéssica e a Polly falaram 5, a Shirley falou 3. Quanto tempo por dia você tira para orar? É exclusivo, irmãos. Porque eu oro em todo tempo, pastor. Todo tempo eu estou pensando em Deus, todo tempo eu estou, Deus, ajuda eu. A Thalia falou vida de oração 3,5,
vida de oração com a visão missionária do exílio. Então presta bem atenção, irmãos. Hoje eu não vou falar que as coisas não acontecem na igreja, mas eu vou dizer assim, hoje a gente não vê, queridos, uma igreja onde pessoas estão sendo salvas e se convertendo de verdade, porque a igreja, irmãos, tem sido uma igreja que ora muito pouco. E me desculpa, irmãos, hoje existem muitas instituições missionárias onde os próprios missionários que estão ali se preparando para missões oram um pouco. E não existe, irmãos. Não existe. No reino de Deus, como que funciona? Com oração. Atos capítulo 2, para que o Pentecoste acontecesse, o que aqueles irmãos estavam fazendo? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Ali eles estavam fazendo o quê? Orando. Capítulo 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Gente, nós precisamos voltar à igreja primitiva. Daí todo mundo, pensa em voltar na igreja primitiva, onde ninguém era melhor que ninguém, ninguém tinha mais que ninguém e tal. Mas, irmão, por que as pessoas, ninguém era mais que ninguém, ninguém tinha mais que ninguém, era tudo em comum? Porque eles tinham uma vida de oração. A oração te põe numa posição, gente, que agrada a Deus. Sem oração não funciona. Rede de jovem não cresce, rede de mulher não cresce, igreja não cresce, sabe? Pessoas da família não é salva. Quando não existe oração, não funciona. Precisa orar. E eu não vou entrar aqui, irmãos, eu podia entrar numa questão aqui de tipos de oração. Um estudo só sobre tipos de oração. Oração de intercessão, oração de gratidão, Tem vários tipos de oração. Mas eu quero, para nós orarmos, falarmos a segunda perna, e no próximo domingo eu vou continuar falando as 2 últimas pernas e eu concluo o assunto sobre missões. Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 19. Diz assim: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai, que está no céu, revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu,
E as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Depois da oração, a segunda perna é o envio. Então, primeiro você pode orar e jejuar pela pessoa. Depois, então, você vai a essa pessoa para falar do amor de Jesus. Irmão, uma pessoa que ora é uma pessoa que é apaixonada por vidas. Eu não posso crer que uma pessoa que diz para mim que ora e não ganha ninguém para Jesus, essa pessoa está orando. Porque a oração, ela desperta em nós esse DNA. Não só a vontade de querer conhecer a Jesus, mas querer transmitir esse Jesus que a gente está conhecendo. A vida de oração, irmãos, nos impulsiona, nos empurra, nos condiciona a uma vida de missionário. É por isso que quando Jesus veio à Terra, uma das coisas que ele sempre fez era orar. O seu tempo de oração fazia com que ele vivesse um dia intenso em missões. Então, esse númerozinho que você colocou aí, ao responder minha pergunta, sabe, mostra o nível de oração, mas não é só mostrar o nível de oração, é o tanto quanto você está comprometido com missões. Gosto da passagem quando Moisés chama Arão e Hur e sobem ao monte. E antes de Moisés e Arão subir ao monte com Arão e Hur, Moisés diz a Josué. Josué está lá no campo de batalha, na guerra, no vale de Ajalon. E a Bíblia diz que Moisés está com o braço levantado e Josué está vencendo, só que o braço de Moisés cansa e abaixa. Josué começa a perder. Quando o braço de Moisés abaixa, a oração de intercessão, ela baixou. E quando baixou, o que estava acontecendo no campo parou de acontecer. Quando o braço de Moisés levanta novamente, o que está acontecendo no campo volta a acontecer. E Arão e Hur, entende-se que para que o campo seja conquistado, o braço tem que estar levantado. Junta a pedra, coloca ali, é o apoio para o braço ficar. Não existe conquista sem oração. A oração impulsiona a vitória. Por isso, irmãos, querer fazer algo para Deus sem ter uma vida de oração e aqueles que intercedem é pedir para ser derrotado. Todos que saem ao campo, que não levanta para si intercessores, é pedir para ser derrotado no campo. Então, queridos,
nós precisamos entender que são pernas de missões. Primeiro, oração. Depois, ir. Não é só ficar orando. Senhor, salva fulano, salva ciclano, salva beltrano. Nós precisamos orar. E precisamos ir. Nós precisamos interceder. E nós precisamos ir. Eu não sei como é que está seu coração. Eu não sei como é que está sua mente diante desses estudos. Mas a minha oração tem sido essa, querido. Para que nesse tempo de isolamento social, Deus mude a mente da igreja. Deus mude a maneira da igreja viver. Cada moço, cada moça, cada menino, cada menina, cada senhor, cada senhora. Que Deus restaure a chama do Espírito. Nos levando, meu irmão, minha irmã, a uma vida de compromisso com os perdidos. Mas não podemos nos envolver com os perdidos estando perdidos. Perdidos nos nossos conceitos. Perdidos, irmãos, no nosso coração. Se você pode, curve a sua fronte. Fale com Deus nessa manhã. Chore, derrame-se diante do Senhor. Se comprometa com Ele, querido. Peça perdão. Oh, Deus. Espírito Santo, Tu estás neste lugar. Espírito Santo, Tu estás, Senhor, neste lugar. Minha oração, minha intercessão, Senhor, é que todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, essa escola bíblica, todos aqueles, Senhor, que tiverem a coragem, Senhor, de ouvir depois pelo YouTube, ao chegar a este final, Pai, seja envolvido pela Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito use, Senhor, deste meio, Pai, para convencer. Porque este é o trabalho do Teu Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E Deus, que o teu Espírito traga, Senhor, este convencimento, e que este convencimento gere uma conversão verdadeira e genuína, Pai. Que possamos viver, ó Pai, a Tua palavra, que possamos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós como igreja. Tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, despertado em nós como igreja, Pai. Que este tempo, Senhor, seja um tempo, Senhor, não só de reflexão, mas de um chacoalhar divino. De um chacoalhar de Deus, Senhor, na vida da igreja. Para entender, Pai, que nós precisamos agir. Agir, Pai, diante daquelas pessoas, ó Pai, que estão necessitadas, Senhor. Parentes, filhos, filhas, pais, mães, genros, noras, sogros, sogras, avô, avós. Pessoas, ó Pai, que precisam ser alcançadas, ó Pai, alcançadas pelo Teu amor, alcançadas pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos para a Tua glória, Pai. Eu abençoo a igreja, Pai. E cada um nesta manhã. É isso aí, meu querido. Espero que essa presença que nós estamos sentindo aqui em casa, alcance aí o seu lar, que você nesse dia possa ser despertada pelo Senhor. Às 18 horas, nós estaremos ali no templo, num grande culto, numa grande celebração. Estamos tomando todas as medidas cabíveis e indicadas, amém? Você pode participar conosco. Caso você não vá, nós estamos aí através do Facebook, exclusivamente só pelo Facebook, amém? Transmitindo a nossa reunião, o nosso culto, amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, amo vocês, beijo no coração.